Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bel Freitas, eu sou do canal Beleza da Maternidade. Hoje eu vou falar sobre como é morar nos Estados Unidos. Tô pensando em começar esse quadro, vocês me falam aí se acham interessante, que é abordando diferenças entre como são as coisas aqui nos Estados Unidos para como elas são aí no Brasil. E a de hoje vai ser sobre como é morar nos Estados Unidos quando nossos filhos adoecem. E eu escolhi falar sobre esse assunto porque foi algo que aconteceu recentemente, já tinha acontecido antes, né? Isso eu tô falando assim das vezes que a gente foi parar no hospital, porque outras vezes que a gente resolveu em casa, nem tanto. Posso até mencionar aqui, mas o que eu tô, assim, o que tá na minha mente agora são das 2 vezes que a gente teve que ir ao hospital com o Samuel por causa de doença e como que seria aí. Eu nem vou saber muito da experiência aí, mas a experiência do Brasil vocês sabem, a experiência daqui eu sei, o que tiver diferente eu falo, mas eu vou falar bem como é aqui. Porque assim, se você já tá aqui há algum tempo, você sabe que os meus 2 filhos nasceram aqui nos Estados Unidos. O Samuel tem 6 anos, nasceu aqui em Orlando, Flórida. O Daniel tem 4 anos, nasceu em Spokane, no estado de Washington, ali a umas 4 horinhas de Seattle. Pra quem não conhece, né, o estado de Washington, todo mundo quando a gente fala Washington pensa que é Washington DC, mas isso aí é Washington, a cidade que fica no DC, né? E o que eu tô falando é a cidade de Spokane, que fica no estado de Washington, que é lá em cima dos Estados Unidos. Eu tenho esses 2 filhos, então tudo que eu... E eles nasceram aqui nos Estados Unidos, então tudo que eu conheço sobre maternidade, vida em família, tudo a gente viveu aqui. Por isso eu tô dizendo pra vocês que eu não sei muito como funciona aí no Brasil, porque eles nasceram aqui, eu fui mãe, me tornei mãe aqui, então eu sei mais como funciona aqui. Como que foi dessa vez quando o Samuel adoeceu? Primeiro de tudo, somos só nós 2 aqui. A gente tem um primo, mas assim, a gente não tem aquele apoio da família igual todo mundo tem morando no Brasil, nem que seja assim numa cidade perto, né? A gente tá a horas e horas de distância. Essa última viagem que a gente fez deu em torno de 24, 21 horas de voo, principalmente agora com esses voos como estão por causa da pandemia, né? Eles não estão disponibilizando aqueles voos mais curtinhos, mais diretos, então você acaba tendo que pegar várias conexões. Então a gente não tem esse apoio direto da família, de poder de repente ajudar, ficar com o outro filho, a gente não tem isso. Então como é que foi? Eu e o Samuel, a gente acabou de chegar de viagem, ele tava dodói, a gente foi fazer mais um teste do Covid para ver se eu ou ele tava, e a gente testou, deu negativo, mas ele tava com febre, tava com dor no pescoço, então eu levei ele na médica. Ela ficou com medo dele estar com meningite por causa da dor no pescoço, então encaminhou para o hospital. Eu fui dirigir meia hora com o Samuel para o hospital, que fica lá em Downtown, chama Arnold Palmer, que é um hospital infantil. Então fui, levei o Samuel lá. Aí eles nos admitiram, né, para um quarto lá, colocaram a gente no quarto. E os médicos vieram examinar o Samuel e aí eles falaram quais exames a gente precisaria fazer, que nesse caso era a dor no pescoço e a febre. A gente precisou fazer uma tomografia, que acho que é uma tomografia, né? Alguém me falou lá no Instagram que era uma tomografia. Aqui chama CT Scan, que é aquela máquina assim redonda. Vou botar uma foto aí para vocês verem, que a criança, né, deita na macazinha e entra dentro da máquina. Então a gente precisou fazer esse exame. Precisou fazer também uma punção lombar, que eles enfiam uma agulha assim nas costinhas do Samuel para retirar o líquido de dentro da espinha para saber se tinha essa infecção, se era mesmo meningite ou não. Então precisamos fazer esses 2 testes. A princípio eles só falaram, acho que de um teste, e aí veio a mocinha nos dar a estimativa de quanto a gente teria para pagar. Nós temos plano de saúde, os 4 temos um plano de saúde bom. Existem melhores, né? Vocês vão ver por quê, mas assim, o plano de saúde é assim aqui. Ele tem um valor que você precisa gastar por ano para o plano poder cobrir todos os gastos que vierem depois desse, certo?
existe o valorzinho lá da consulta médica, o plano paga X% na consulta médica, a gente paga X%. E aí, dos procedimentos, o plano paga X%, a gente paga X%. Nesse caso de exames, a nossa estimativa foi, o plano pagava X%, a gente X%, e a nossa estimativa foi de $1.400, sendo que ano passado a gente já gastou $1.400 de uma vez que ele foi pro hospital também. A conta da outra vez já chegou, a gente já tá pagando, eles fizeram um plano de pagamento, né? Então foi super bacana isso. Dessa vez, a conta ainda vai chegar, né? Isso foi só a estimativa, então eu não sei se a estimativa vai bater com o que realmente eles precisaram fazer de exame, né? Ou se aumentou alguma coisa. Como eu falei, eu acho que eles só tinham mencionado o CT scan, que é a tomografia, e não a punção lombar, quando a moça veio com a estimativa. E aqui é assim, gente, isso no hospital eles deram a estimativa, mas em alguns outros locais, quando você vai fazer um exame menor, alguma coisa assim, eles não dão estimativa nenhuma. Você vai, você faz e eles dizem, a clínica diz que depende do seu plano, aí eles enviam para o plano o exame que você fez e depois você recebe a continha surpresa em casa. É assim que acontece para muitas coisas, inclusive foi assim nos partos também, a gente fez o parto e aí depois chega a continha surpresa em casa. Mas é como eu falei, né? O plano ele tem um valor que você precisa gastar e a partir daquilo ele paga para você. Então vamos dizer, nesse plano que a gente tem agora é um gasto de R$7.500, acho que é por ano para a família toda. Quando a gente chegar nesse gasto de R$7.500 por ano para a família toda, eles pagam tudo mais que vier além disso. A gente, graças a Deus, é uma família muito saudável, provavelmente não terá esse gasto em despesas médicas por ano, mas a gente está coberto e nas outras coisas menores, né, o plano paga uma porcentagem, a gente paga uma porcentagem, então acaba valendo a pena nisso e a gente está coberto se caso acontecer algo muito grande, porque aqui é tudo muito caro em relação à saúde. Então, se tiver um problema de ficar uma semana no hospital, Deus nos livre disso, né? Mas se tiver um problema de ficar uma semana no hospital, vai dar milhares e milhares de dólares. A gente tá coberto. Se eu engravidar de novo, passa de 7.500 bastante, a gente tá coberto. Então, mas é assim, basicamente, para vocês entenderem como funciona, né? Um ponto que eu queria falar para vocês é essa questão do apoio da família. Então, eu fui para o hospital com o Samuel, o David não foi, primeiro, porque tá na questão do Covid, então só podia o paciente, que era o Samuel e mais uma pessoa. E o David ficou em casa com o Daniel, porque ele não tinha quem deixar o Daniel, né? Ele poderia ter deixado com o nosso primo e tal, se viéssemos a ter que ficar mais tempo no hospital, talvez a gente tivesse feito isso, mas a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a vida de todo mundo é muito corrida, cada um tem suas obrigações com trabalho, com outras coisas, e a gente não queria incomodar ninguém. Se viesse, né, a ser o caso de ser mais dias, tudo mais, a gente ia pensar nisso. Mas como foi um dia só, o David ficou com o Daniel em casa e eu fui pro hospital com o Samuel. E o que é tão ruim em estar sozinha no hospital com ele e não ter ninguém para poder ir lá? A gente chegou no hospital, eram as 4 horas da tarde. A gente saiu de lá, era 11h30 da noite. A gente só tinha almoçado. O Samuel estava no quarto, né? A gente estava os dois no quarto. Eu não podia sair do quarto. Tinha um banheiro assim em frente ao quarto, não tinha banheiro dentro do quarto. Então eu tinha que pedir aos enfermeiros para ficar de olho no quarto dele, olhando, para eu poder ir no banheiro. Eu ia, correr no banheiro e voltava. Meu celular descarregou, eu não tinha carregador, eu ficava com medo de sair do quarto para ir pedir um carregador a alguém, porque eu ia deixar ele sozinho. Os enfermeiros ali eram em frente. E eu também não queria incomodar ninguém. A enfermeira entrou, eu falei, moça, será que alguém tem um carregador para me emprestar? Aí ela falou assim, o hospital tem lá na sala de espera um lugar para você colocar o celular para carregar. Só que eu ia ter que deixar ele sozinho. Eu falei, então você consegue olhar ele para mim? Ela falou, consigo. Ela ficou lá, olhando ele. Eu corri para colocar meu celular para carregar nesse local na sala de espera. Era um lugarzinho assim, uma maquininha, né? Você
coloca o cartão lá, não cobra nada, mas você coloca o cartão, ela abre uma gavetinha, você coloca o celular, ela fecha, né? Trava, então ninguém tem acesso ao seu celular. Então coloquei o celular lá, deixei e voltei pro quarto correndo, porque a enfermeira tava lá só esperando isso. Mas assim, depois me deu fome, eu não tinha como sair do quarto para comer, porque ele ia ficar sozinho. Ele não tinha comido nada, mas ele tava com soro, né? Nem poderia ter comido. Mas eu fiquei das 4 até as 11h30 da noite sem comer nada, sem poder sair do quarto, quase pra nada, com esse medo dele ficar sozinho. Sem ter ninguém pra me auxiliar com isso. Sem ter ninguém que pegasse um biscoito pra mim, uma comida, uma água pra mim. Então, foi bem ruim isso, assim, porque eu saí de lá, eu tenho... Quando eu passo muito tempo sem comer, eu começo a me tremer e ficar bem fraca. Então, eu preciso ter comida disponível. Eu começo a ficar com fome também, estressada. É claro que eu ia ficar lá o tempo que fosse necessário, né? Ele tava precisando da ajuda médica, assim, não foi nada muito sério, mas ao mesmo tempo também foi bem difícil, né? Passar por tudo isso sozinha, sem aquele apoio emocional, sem o apoio prático que eu falei pra vocês. E essa questão da comida também, eu saí de lá com dor de cabeça, eu saí de lá acabada. Assim, de ter ficado esse tempo todo sem comer, sem tomar um copo d'água. Então foi bem difícil pra gente não ter esse apoio e não ter o apoio emocional também. Eles fizeram um exame no Samuel, a punção lombar, tiveram que sedar ele. Então eu vi ele todo mole assim, né? Olhando pra cima assim, e o médico mexendo o corpo dele, ajustando o corpo dele na maca pra poder fazer o procedimento. E eu me acabei no choro. Ele tava sedado, ele não me viu morrendo de chorar, mas eu também tentei me controlar no sentido de ficar silenciosa, porque eles estavam fazendo o procedimento. Mas aquilo pra mim cortou o coração. Ver ele sedado, fazendo aquele procedimento, o médico enfiando aquela agulha nas costas dele. Eu sei lá o que aquilo pode ocasionar, se o menino poderia ter ficado paralítico, ou sei lá o que, porque tava mexendo na coluna dele. Eu não sei, eu não entendo. Não tinha minha mãe que é médica, meu cunhado que é médico, para me dar uma palavra de conforto, para dizer, calma, esse é um procedimento simples, ou não, é um procedimento complicado, mas o médico tá fazendo direito. Não tinha ninguém para me ajudar. Então, essa parte é complicado, acaba se tornando bem pesado pra gente ter que passar por esse tipo de coisa sozinho, sem o apoio emocional, sem um abraço, sem uma palavra de conforto. Isso pesa bastante nesses momentos, morar longe é muito difícil. Outra coisa também, né, essa questão de não ter outra pessoa. Se eu esquecesse qualquer coisa em casa, como eu esqueci meu carregador, eu acabei encontrando um enfermeiro lá incrível, maravilhoso, que me emprestou o carregador do iPhone dele, eu consegui carregar para eu continuar me comunicando com o David. Já pensou? Meu celular descarregou e se essa bênção, esse enfermeiro não tivesse me emprestado o carregador dele, eu teria ficado sem me comunicar com o David, ia estar voltando para casa meia-noite, sem me comunicar com ele. Não tinha uma pessoa para levar o carregador lá para mim, ou para, sei lá, levar qualquer coisa, uma roupa para mim. É como eu falei, se viéssemos ter que ficar mais dias, a gente ia entrar em contato com meu primo, ou com algum amigo, alguém. Mas quando a gente tem a nossa mãe, ô mãe, pelo amor de Deus, mãe, traz um biscoito, traz um prato de comida, traz um sei lá o quê. A gente resolve muito mais fácil essas coisas, porque mãe é mãe, a gente não se incomoda em perturbar, em incomodar, ou se fosse minha irmã, mas a gente acaba sem querer incomodar outras pessoas, é uma realidade. Então, acaba se tornando bem difícil. E quando um de nós adoece, gente do céu, eu sei que eu tô falando quando as crianças adoecem, mas presta atenção quando eu ou David adoece. Né? Quando o David adoece, ele para de ir para trabalho. Quando eu adoeço, enfim, eu e ele, porque nós dois nos ajudamos, nós dois somos parceiros em cuidar dos meninos. Então, tanto eu quanto ele adoece, a gente ainda tem que cuidar dos meninos. Gente, é tão difícil cuidar de outra pessoa quando você tá doente e você, na verdade, precisa de cuidados. Eu lembro a primeira vez que eu adoeci já tendo o Samuel. E o David adoeceu também. A gente teve tipo uma virose, passou mal, né? Botando tudo pra fora. E tendo que cuidar do Samuel. Os dois doentes. Gente, mas foi
horrível. A gente passando mal, indo no banheiro o tempo inteiro, botar tudo pra fora, você não tem ânimo, energia pra nada, tá se sentindo super mal e tendo uma criança que tá precisando dos seus cuidados, tá precisando de você pra brincar, tá precisando de você pra comer, você não quer sentir cheiro de comida, você não quer fazer nada, só quer deitar pra se recuperar. É muito difícil. Quando você tem a família junto, você liga, como eu falei, a mãe ou irmão, ou seja quem for, liga, chama alguém pra te ajudar. Mas quando não tem que fazer tudo sozinho. Não adianta você estar precisando de cuidados, você não vai ter esses cuidados. A não sei que pelo menos um dos cônjuges esteja bem, consiga levar tudo, mas e se o cônjuge que estiver bem tiver que trabalhar? Porque os dois pararam de trabalhar, porque os dois sem receber, é complicado. Ah, gente, outra coisa que é bem diferente em relação aqui e aí, é que aqui eles não chegam pra você com o resultado do exame, mostra, olha o que deu no exame e tal e tal. Lá no hospital, eles não me dão nada do resultado dos exames, eles mandam direto pra médica do Samuel e eles não discutem o resultado do exame assim tão abertamente quanto é aí. Ah, o valor deu tal e tal, eles só falam que ou foi bom ou foi ruim, ou deu negativo ou positivo, ou não sei o que lá. Eu até, quando falei com a médica dele, com a enfermeira, né, lá da clínica dele, eu perguntei, mas como que deu o exame das células brancas, acho que era isso, white cells, né, dele? Porque quando dá elevado, parece que indica uma infecção. Gente, eu não sou médica, então vocês me perdoem se eu estiver falando besteira. Se tiver algum médico aqui assistindo, sei que minha mãe é médica, meu cunhado é médico, me perdoem se eu estiver falando tudo errado. Eu não entendo, mas é só para dar um exemplo para vocês. Perguntei, como que deu as células brancas dele, a taxa, né? Deu elevado e tal, e ela não me fala o número. Eu queria o número para eu falar pra minha mãe, pro meu cunhado. Não me dá, ela só falava assim, realmente deu um pouco elevado, vamos marcar outra consulta. Marcamos outra consulta, mas eu não acho essa questão dos exames tão clara quanto é aí. Aí, na verdade, a gente pega, né, o exame na clínica. Quantas vezes eu não fui, fiz um exame e tive que voltar para pegar o exame e levar para o meu médico. Aqui não é assim, eles mandam tudo de forma computadorizada para o seu médico e você meio que fica por fora. Só uma das nossas médicas, que a gente faz o exame em um laboratório que tem um aplicativo, então você vê o resultado dos exames todos e fala, né, a taxa que deu, fica tipo assim, uma bolinha vermelha ou verde se tá positivo, bom, né, o seu resultado, ou se tá negativo, se tá ruim. E aí, legal, mas fora isso, a gente fica meio que por fora do que tá acontecendo, a não ser que você questione demais, né? Eu vou tentar questionar um pouco mais nessa próxima consulta, mas não sei o quanto que eles vão me falar. Então, acho aí no Brasil os médicos muito mais abertos, tudo muito mais aberto com relação ao que tá acontecendo. E é isso. Foi muita informação, um turbilhão de coisas. Eu também contei, né, um pouco da nossa experiência. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha de repente sido interessante, esclarecido algumas dúvidas que vocês têm. Mais outra coisa que, assim, apesar de tudo isso, né, dessa falta de ter alguém aqui, de ter esse apoio emocional, essa ajuda nas coisas práticas, eu me senti segura, porque claro que eu tava com medo e precisava, né, de alguém, esse apoio emocional que eu falei. Mas, por outro lado, eu tava segura porque o hospital é muito bom, o hospital é um hospital especializado em criança, toda a equipe muito boa, então nisso eu não tava com medo de dar assim, alguma coisa errada, mas em todo procedimento há esse risco. E você quer alguém ali do seu lado, segurando a sua mão, dizendo que vai ficar tudo bem ali, dividindo essa força com você, né? Ainda mais o meu marido tendo que ficar em casa com o Daniel e eu lá, tudo sozinha, assim, nas minhas costas, essa emoção toda que eu tava sentindo. Essa parte é complicada, mas a outra parte, assim, da tecnologia, do hospital confortável, assim, não tive medo, não tive receio com relação a isso. Nos partos também, dos meninos, também não tive medo com relação a nada, achei o hospital muito bom, tudo isso muito bom. Então, não tô dizendo que é horrível as coisas aqui, mas a falta que a família faz, eu acho que é o que faz com que tudo isso seja tão difícil quando acontece. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo.
que tenha esclarecido algumas dúvidas. Um grande beijo, obrigada por assistir. Deixa um joinha aí pra mim. Um beijo, fica com Deus.